Olá, abençoados! Graça e paz! Bem-vindos ao canal da Graça Pura. Eu estou às suas ordens. Muito obrigado a todos vocês aí, a todos os abençoados que nos seguem nas diversas redes sociais, nos quais nós estamos inseridos. A Graça Pura está presente lá no Facebook. Alô, família do Facebook, a família do Instagram, a família do TikTok. Nós estamos também no TikTok. Se você quer ver conteúdo novo e participar da nossa live às sextas-feiras lá naquele canal, às 20 horas, abençoado, quero te convidar. Inclusive, nessa última live, nós tivemos uma presença luxuosa da abençoada Roselita Moura. Eu queria agradecer a abençoada, muito obrigado de coração. Um beijo aí no seu coração, muito obrigado, participou e foi maravilhoso. Ali ela contou um pouquinho da sua vida, contou alguns causos, né? Que ela estava em diversas igrejas e não tinha encontrado a paz, e encontrou a paz depois que ela deu de cara com os escritos, porque é isso que nós fazemos aqui. Nós examinamos os escritos e ressignificamos o que o cristianismo tradicional fez em nossas vidas de errado. É só isso que a gente faz, né? Então, muito obrigado, abençoada Roselita, no qual ela também tem um canal chamado Café em Graça. Eu queria convidar a todos vocês, tá? Eu quero intimar vocês, principalmente os abençoados deste canal mais chegado. Vá lá, se inscreva no canal da irmã, não custa nada, vai lá, dá uma força, dá uma moral lá para a irmã, que a irmã tem coisas de Deus para nossas vidas, hein? Até para animar ela. Então vamos lá, abençoado, vamos se inscrever no canal da abençoada, tá bom? Roselita, mais uma vez, obrigado aí. E na próxima live, que é sexta-feira, quem aí quiser participar está convidado. É claro que a gente vai convidar somente aqueles que estão se chegando, que a gente conhece já há mais tempo, né? E ali vamos fazer uma tremenda live, algo mais íntimo para os abençoados. Tá bom? Estamos entendidos? Bom, queridos, muito obrigado também à família do Kawai, né? Não posso esquecer da família do Kawai. Obrigado à família que nos segue aqui no YouTube, claro, e lá no WhatsApp, que é a nossa família, a família da fé. Então, eu estou muito feliz com isso. Meus amados irmãos, vamos então falar um pouquinho da mensagem de hoje, né? Nós vamos continuar apontando, queridos, e mostrando a acusação de adultério feita por Deus contra Jerusalém, lá no livro do Apocalipse. Estamos analisando os capítulos 17 e capítulo 18. Nós argumentaremos que, assim como aconteceu no passado, né, no Velho Testamento, Jerusalém seria destruída novamente, e dessa vez foi destruída por Roma, que seria, né, o seu amante estrangeiro. Olha só. Então Deus estava acusando a Jerusalém de ser uma adúltera. Nós destacaremos aqui também nesta mensagem a cessação, ou seja, a parada das práticas de adoração a César, né, conhecido como a besta. Então o povo naqueles dias, o povo de Israel, adoravam, faziam negociações com a besta, com Roma. E quando Israel parou de adorar, parou de pagar tributos, né? Ali pagou de fazer aliança, né? Foi o início oficial da rebelião, entendida por Roma, dos judeus. E, claro, no ano 70, a sua destruição. Nós vamos mostrar isso aí. Nós vamos também falar nesta mensagem do último sacerdote antes dessa destruição final e o sinal de corrupção que estava na mente dos judeus daqueles dias, porque eles elegeram um sumo sacerdote que, olha, nem era de Israel. Então, abençoado, essa mensagem promete. Veremos também por que o povo daquela cidade, né, de santos ao Senhor, viraram aberrações da terra. Tudo isso nessa mensagem, por isso é importante você ver até o final, tá? E por fim veremos que a alegria foi que houve no céu, quando a cidade pegou fogo, queimando tudo e destruindo o templo de Jerusalém. Mas antes disto, eu gostaria de pedir a todos vocês que ainda não se inscreveram no nosso canal, meu irmão, não assista esse canal de clandestino, né? Não faça isso, principalmente se esse canal tem te dado aí argumentos para você pensar, argumentos para você estudar, argumentos ainda que seja para refutar. Então é isso que nós queremos, é provocar em ti uma revolução, é provocar em ti para que você busque na Bíblia a racionalidade, porque você entende que hoje as pessoas se chegam a esse cristianismo através das emoções, e aqui a gente mostra a Bíblia, e Bíblia é racional, Bíblia não é emoção. Tá bom, queridos? Então se inscreva no nosso canal,
deixe seu like, compartilhe nas redes sociais nos quais vocês estão inseridos, comentem à vontade. Se você quiser que o YouTube te avise, é só você apertar esse sininho aí. Tá bom, abençoado? Hoje nós estamos aqui no estúdio cheio de livros, né? Tá aqui o nosso livro, tá ali em cima também o nosso livro. Vou colocar aqui o banner do nosso livro e vou falar um pouquinho só. Nós temos um livro que nós fizemos chamado A Doutrina do Inferno, Suas Manipulações e Mentiras Dentro das Igrejas. Então você vai entender a história dessa doutrina, que ela sai da Bíblia com um sentido, e 2000 anos ela vem sendo trabalhada maliciosamente para que hoje ela se torne o algoz daqueles que querem enxergar a verdade. Porque quando as pessoas começam a enxergar a verdade, elas se batem de frente com esse inferno. E elas acham que esse inferno que a religião prega é o inferno da Bíblia. E a minha proposta é mostrar que não. Então, se você ainda não adquiriu esse livro, adquira hoje mesmo, tá legal? E nós temos também as nossas apostilas. Hoje nós temos 11 apostilas, tá bom, abençoado? Tá, eu vou botar para vocês, tá aqui, aparecendo. Nós temos 11 apostilas, que são os nossos estudos aqui, principalmente nesse sentido da escatologia consumada, porque hoje nós temos poucas coisas hoje publicadas. Eu tenho procurado, mas eu tenho que caçar bastante. É algo que tenha, assim, sobre a escatologia, essa visão, né? A preterismo completo. Então, abençoado, se você aí quer entender melhor daquilo que nós falamos, está aí as nossas apostilas, tá? Todas elas contêm uma infinidade de assuntos, uma infinidade de versículos, comentários, né? Ou seja, são os vídeos nossos aqui de forma literal para você aí mandar ver, tá? E claro, para quem aí já se reúne em graça, para quem pensa em se reunir, né, para aqueles que pensam estar adquirindo cultura e para aqueles que estão ensinando, porque nós estamos ensinando o tempo todo, né? A vida é assim, é ensinando e aprendendo. Então nós temos aqui um material que vai ajudar você bastante, né, a ajudar outras pessoas a entender o que você hoje entende claramente. Tá bom? Está aí as nossas apostilas. Me procuram hoje mesmo lá no WhatsApp e perguntam o que vocês vão fazer para estar adquirindo essa mensagem. Tá bom, meus irmãos? Bom, queridos, acho que é só isso. Tem mais alguma coisa, tá? Podcast na segunda-feira, tá? Amanhã, né? Amanhã não, acho que segunda-feira. Às terças-feiras nós temos uma mensagem especial, tá? E também na quarta-feira voltaremos novamente com esse estudo de Apocalipse. Vamos então ao tema de hoje. É por isso que eu falo, irmãos, vem para a graça que eu te explico. Vem para a graça. Bom, meus amados irmãos, minha família da fé, eleitos, muita gente fala aí sobre eleitos, né? Tá vendo agora um burburinho, dizendo, não tem mais eleição, porque a eleição passou, abençoado. Abençoado, eleito existiu em todos os tempos, né? Adão foi o primeiro eleito de Deus, né? E toda a Bíblia fala sobre a eleição. E hoje não é diferente. Deus, por exemplo, nos elegeu antes da fundação do mundo para que a gente tivesse esse entendimento. Sim ou não? Deus predestinou você, Deus te predestinou, essa eleição pertence aos dias de hoje, sim ou não? Sim. E a eleição está na Bíblia? Sim. E nós só conhecemos a eleição porque nós entendemos a palavra. Então, tem muita gente aí falando muita coisa. Eu acho que as pessoas querem chamar a atenção, né, para si, né? E aí fica difícil. Às vezes falta a palavra e aí tem que inventar. Aí muita gente fica com dúvida. Ô, abençoado, lê a Bíblia, tá? Bom, meus amados irmãos, agora sim, vamos aí à mensagem de hoje. Nós estamos no ponto da história, né, do último apocalipse bíblico. Por quê, André? Porque houve vários apocalipses, tá? A Bíblia não fala somente de um apocalipse. Ali esse que nós estamos vendo é o de Apocalipse, ali por volta do ano 70 depois de Cristo, onde mais uma vez o Senhor acusa Jerusalém de adultério, levando Deus a quebrar o contrato que fizeram lá no Sinai com esse povo. Então estava sendo quebrado ali o que Deus, através de um contrato chamado Torá, Deus instituiu a sua legislação com o povo de Israel. É isso que nós estamos vendo. E a grande prostituta do Apocalipse é novamente a Jerusalém. Sim.
E nós já fizemos uma menção, lá no último vídeo que nós passamos aqui, nós fizemos uma menção, lá em Ezequiel capítulo 16 e no capítulo 23, onde narram uma profecia contra Jerusalém, justamente por causa também de adultério. Depois vocês leiam, tá, queridos? Ezequiel capítulo 16 e Ezequiel capítulo 23. E lá nós vimos que os algozes de Jerusalém foram os babilônios, ou seja, seus próprios amantes. Quem lê esses capítulos vão entender isso que eu estou falando. E agora em Apocalipse 17, nós estamos vendo o quê? A mesma história. Jerusalém sendo acusada de prostituta e de adultério agora com Roma. E da mesma maneira como aconteceu lá no ano de 586 a.C., foi quando teve a derrubada do templo também, a destruição do templo de Jerusalém pelos babilônios, aconteceria de novo agora no ano 70, com os seus algozes, que seria o seu amante, como eu já falei, no caso aqui era Roma. E o texto de Apocalipse capítulo 17, versículo 16, prova isso que eu estou dizendo. Por isso que aqui a gente fala e prova na Bíblia. Vamos ler. Diz o texto: e a besta e os 10 chifres que você viu odiarão a prostituta. Eles a deixarão nua, comerão sua carne e destruirão o restante com fogo. Irmãos, o texto ele aí é muito claro, né? Está dizendo que depois que Jerusalém cometeu adultério com Roma, a besta, esse amante, né? Roma é a besta, esse amante estrangeiro também seria o povo que destruiria Jerusalém. Olha só, de amante passou a destruidor. E notem, irmãos, mais uma vez, a destruição de Jerusalém ela é profetizada pelo fogo, referindo-se o quê? Ao incêndio do templo e da cidade no ano 70, que nós estamos aqui através de relatos históricos daqueles dias. Por exemplo, o historiador Joséfo narra que mesmo antes da revolta e do confronto final, onde a cidade seria destruída, os judeus faziam o quê? Oferendas e orações para César. Sabia disso? Que eles faziam isso? E eram oferecidas aonde? Dentro do templo, irmãos. Olha o nível que chegou os judeus daqueles dias. Olha só o nível. E isso é um claro sinal de adultério espiritual. E o ato que desencadeou oficialmente a rebelião dos judeus no ano 66 foi justamente o que eu disse no começo, foi a cessação. Eles pararam dessas práticas, eles pararam de adorar a Deus, a César, né? Não a Deus. Ou seja, os judeus começaram a se rebelar contra Roma, que antes eles apoiavam Roma. Inclusive, eles lançaram mão de muitos judeus convertidos ao cristianismo, mataram essas pessoas, mataram os primeiros cristãos, por causa desse relacionamento que eles tinham com Roma. Mas ali em 66 houve a parada. Por quê? Porque Roma começava a cobrar de Jerusalém altos impostos. Então, outras também foi políticas, né? Que era contra seu sacerdote. Eu falei isso anteriormente. Se levantou 3 grupos em Jerusalém para tomar o poder. E isso mexeu muito naqueles dias com a estrutura dessa ligação que eles tinham com Roma. Então, essa adoração a César não parou por causa do temor a Deus, porque seria o óbvio, né? Israel adorar dentro do templo a César, do templo de Jerusalém, isso seria o óbvio, mas não foi. Então, isso desencadeou uma rebelião muito grande por parte da vista de Roma sobre Israel. No tanto, abençoado, que Flávio Joséfo, ele relata isso aqui em seu livro. Vamos ler. No templo de Jerusalém havia um homem chamado Eleazar, filho do sumo sacerdote Ananias, um jovem muito ousado, então capitão dos soldados, que persuadia os que serviam nos sacrifícios a não receber nenhum presente e oferta de um homem nasceu que não era judeu. Este já foi o início e o material para a guerra dos romanos, porque eles rejeitaram o sacrifício a César, que costumava ser oferecido pelo povo romano. Então eles pararam ali, e isso foi o motivo ali para que houvesse essa guerra.
tá? Essa disputa pelo poder entre os judeus culminou na guerra judaico-romana. Então, isto provava o quê? O grau de decadência que havia naqueles dias, que Jesus disse que o juízo cairia sobre essa geração má e perversa. Tanto lá em Mateus capítulo 23, versículo 36, e em Mateus capítulo 24, versículo 34, no qual Jesus afirmou que seria para aquela geração. E o adultério espiritual, irmãos, de Israel chegou a tal ponto que, apesar de ter profanado o templo com homicídios, olha, abençoados, houve assassinatos dentro do templo, tá? Atos sacrilégos, tá? Bastião de tiranos e saqueadores e muitas outras infrações da lei dentro do templo. Entre 67, se não bastasse tudo isto, entre os anos de 67 e 70, o último sacerdote foi o pior de tudo. Um homem chamado Fanias ben Samuel ocupou o cargo sem ser descendente de Arão, nem era levítico, nem era levita e nem muito menos israelita. Olha só. E isso, irmãos, infringiu completamente, frontalmente a lei mosaica, que neste tempo já não servia mais para nada naquela geração. Eles praticamente abandonaram a lei. Começaram a trazer, fizeram igual no tempo de Elias, né? Começaram a trazer para dentro de Jerusalém os postes ídolos. Quem já ouviu falar dessa passagem? Que eram figuras de deuses da época lá. E esse sumo sacerdote Fanias era um idumeu, irmão. Uma nação, um povo que vivia ali perto de Jerusalém. E pasmem os senhores, nem circuncidado era esse homem. E ele nem sabia do que se tratava o cargo de sumo sacerdote. Olha a loucura total, queridos. Um verdadeiro absurdo. E hoje nós olhamos para muitos lugares desses que hoje há no mundo, né, que se dizem ser cristão, mas não tem, na verdade, nada de Cristo. Olha, é a mesma coisa que o povo daqueles dias de Israel colocou um sumo sacerdote que não tinha nada a ver. E hoje a gente vê isso olhando para o sistema religioso. Uma verdadeira ciranda herética, sim ou não, a começar por essa vinda de Jesus no futuro. Irmãos, olha só, vamos fazer uma observação aqui num texto de Joséfo, olha só. Diz aqui, olha, o povo passou a se sujeitar tanto e a ser tão intimidado, e estes ficaram tão orgulhosos que a eleição do sumo sacerdote estava em suas mãos, referindo-se aos zelotes. Vocês lembram que zelote era um daqueles grupos, né? Era o grupo mais ferrenho, mais radical, né? Que habitava ali Jerusalém daqueles dias. Deixando, portanto, as famílias daqueles que foram os sumos sacerdotes, sucessores eleitos e eleitos. Fizeram novos, que não eram nobres, nem eram conhecidos, porque tinham parceiros em sua maldade. Pontífice, a sorte caiu sobre um homem, por meio de quem todos mostraram a grande maldade que tinham em seus corações. Chamava-se Fanias, era filho de Samuel, natural de um lugar chamado Áfita, que não só não era da linhagem do sumo sacerdote, como também não sabia o que era ser sumo sacerdote. Era tão rústico e grosseiro, fazendo com que ele viesse a contragosto de seus campos, eles o fizeram representar algo diferente do que ele costumava fazer, não menos do que geralmente é feito em farsas. E assim, vestindo-o com as vestes de um sumo sacerdote, eles rapidamente trabalhou para mostrar-lhe o que ele deveria fazer, e eles pensaram que era uma questão de ridículo e jogar tão grande mal. Então vocês vejam, se vocês pararem e perceberem esse texto aí, era isso que estava acontecendo. Irmãos, por causa de todos esses antecedentes, entre muitos outros que nós já chamamos a atenção aqui neste canal, que está escrito na Bíblia, justificam que Jerusalém e seu povo deixem de ser chamados agora a exibir na testa o título de santos ao Senhor para abominações da terra. Abençoado. Eles não eram mais os santos ao Senhor.
se tornaram abominações da terra. Apocalipse 17, versículo 5, diz o texto: em sua testa estava escrito um nome misterioso: Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Irmãos, igual uma passagem que também é paralela a essa, de Jeremias capítulo 3, versículo 3, onde Jerusalém foi chamada de prostituta descarada. Olha só, veja o texto aí. Por isso não vieram as chuvas de primavera, pois você é uma prostituta descarada, que não tem vergonha alguma, mas sem vergonha. Meu querido. Irmãos, a conclusão deste drama que estamos assistindo no capítulo 18 relata a lamentação dos mercadores sobre Jerusalém, o centro comercial do Levante. Irmãos, lá do céu, os santos proclamaram isso. Vamos ver, Apocalipse capítulo 18, versículo 6. Se liga agora, abençoado. Façam com ela o que ela tem feito. Façam com ela o que ela tem feito. Dê-lhe em dobro o castigo por seus atos. Ela preparou um cálice de terror para os outros. Por isso, preparem-lhe uma porção dobrada. Meus queridos, estamos prestes a assistir uma destruição iminente de um local chamado Jerusalém, antes do ano 70, onde o templo veio abaixo e mais de 2 milhões de judeus morreram, estima-se por aí. E por que, irmãos, os santos proclamaram isso aí? De Apocalipse 18, versículo 6. Lá no versículo 24 tem a resposta. Porque nela se achou o sangue dos profetas e dos santos, e de todos os que foram mortos na terra, e terra aí de Jerusalém. Lembra quando Jesus falou: eu enviei a vocês profetas, vocês mataram desde Abel até o sangue de Zacarias dentro do templo. Então é isso mesmo que nós estamos contemplando agora neste momento em Apocalipse, irmãos. Os santos mortos pela prostituta pedindo justiça em dobro para essa cidade, lá do céu. Por isso que houve todo esse massacre naqueles dias. E esse capítulo 18 de Apocalipse tem um forte paralelo com o livro de Lamentações. Irmãos, o que estava acontecendo? Eu vou botar Lamentações capítulo 1 para vocês, tá? Mas antes disto, o que estava acontecendo naqueles dias lá em Lamentações, capítulo 1? O povo estava lamentando a queda de Jerusalém em 586 a.C. pelos babilônios, que eu já falei isso, onde também o templo foi destruído e sua cidade foi devastada. Por isso que o Apocalipse de Jerusalém, que nós estamos vendo aqui, de João, houve vários anteriores a esse. Então, dentro desse contexto que nós estamos fazendo, a gente consegue achar paralelismo. Por isso que as nossas interpretações, ela tange o quê? Ao preterismo completo. Porque nós não saímos da Bíblia para buscar fora argumentos que possa elucidar textos como estes que nós estamos vendo. Vamos ler agora Lamentações, capítulo 1, do versículo 1 ao 2, do 8 ao 9, a parte A, e do 19 ao 20. Vamos ler. Diz o texto: como a cidade populosa foi deixada sozinha, a grande entre as nações tornou-se como uma viúva. A senhora das províncias tornou-se uma afluente. Ela chora amargamente à noite e suas lágrimas estão em seu rosto. Ela não tem ninguém para consolá-la de todos os seus amantes. Todos os seus amigos falharam com ele. Eles se tornaram inimigos, como está acontecendo aqui em Apocalipse de Roma. Lá também, os babilônios, que eram amantes de Israel, voltou-se contra ela, sendo inimigo. O pecado cometeu Jerusalém, para o qual ela foi removida. Todos os que a honraram, a desprezaram, porque viram sua vergonha. E ela suspira e se vira. Sua sujeira está em suas saias, e ela não se lembrava de seu fim. Chamei meus amantes, mas eles me enganaram. Meus sacerdotes e meus anciãos na cidade pereceram, procurando comida para si mesmo, com que entreter sua vida. Olha, ó Jeová, estou perturbado,
Minhas entranhas estão fervendo, meu coração está transtornado dentro de mim, porque me rebelei muito. Do lado de fora a espada devastada, por dentro ele governava a morte. Olha só, abençoado, que drama, hein? Por esta razão, meus irmãos, essa imagem ela é repetida. E dessa vez os santos expressam a alegria pela derrubada da grande meretriz. Por quê, irmãos? Porque a destruição foi a vingança de Deus para estes que perseguiram e mataram os santos de todos os tempos, desde Abel até aqueles dias, ou seja, de todos os tempos, irmãos. Veja o relato, vamos ler, de Apocalipse capítulo 19, versículo 1 ao 5. Olha só o que diz o texto. Depois disso, ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão clamando: Aleluia! Salvação, glória e poder pertencem a nosso Deus. Seus julgamentos são verdadeiros e justos. Ele castigou a grande prostituta que corrompia a terra com sua imoralidade e vingou o assassinato de seus servos. E mais uma vez as vozes ressoaram: Aleluia! A fumaça dessa cidade sobe para todo sempre. Então, os 24 anciãos e os 4 seres vivos se prostraram e adoraram a Deus que estava sentado no trono. Disseram: Amém, Aleluia. E do trono veio uma voz que dizia: Louvem nosso Deus e todos os seus servos, todos os que o temem, pequenos e grandes. Irmãos, eu não sei se vocês conseguem vislumbrar esse cenário. Se você notar, nesse texto, está a resposta para a grande pergunta feita por aqueles que foram perseguidos por Israel. Né? Quem vingará o sangue dos inocentes? Lembra quando eu falei isso nesse livro, nessa série de mensagens que nós estamos falando? Porque Apocalipse, se você for ver, ela procura responder essa pergunta. Aí está a vingança. Irmãos, o negócio foi tão sério que aqui também se faz uma alusão ao seu fogo que a destruiu, dizendo o quê? Que a sua fumaça sobe para todo sempre. Apocalipse 19, versículo 3. E mais uma vez as vozes dos santos ressoaram: Aleluia! A fumaça dessa cidade sobe para todo sempre. Meus irmãos, olha só, hein? Uma punição eterna, hein? Da mesma maneira como foi punida Sodoma com fogo eterno. Vocês lembram que foi punida? Veja a referência que Judas fez a isto. Judas, capítulo 1, versículo 7. E não se esqueçam de Sodoma e Gomorra e das cidades vizinhas, cheias de imoralidade e de perversão sexual de todo tipo, que foram destruídas pelo fogo e servem de advertência do fogo eterno do julgamento. Uma referência. Entendendo-se aqui, irmãos, claro, que a fumaça dela, de Jerusalém, que eu estou apontando aí, sobe para todo sempre, essa expressão, ela é figurativa, tá, irmãos? Não há nada literal isso aí. Não vamos fazer igual ao sistema religioso, pelo amor de Deus. Eu vou te falar uma coisa, irmãos. Vou falar uma coisa para vocês. Quando se sabe disto, esse efeito figurativo que nós estamos vendo, dessa fumaça subindo eternamente, irmãos, esse é um sentido simbólico. Esse é o castigo pelo fogo. Ele foi profetizado a Jerusalém, ele foi profetizado muitas vezes em outras ocasiões na Bíblia, quando havia um julgamento e condenação. Então, esse sentido simbólico, ele faz mais para nós, que nós sabemos disto agora, ele faz muito mais efeito do que se estivesse queimando algo literal. Sim ou não? Porque é um simbolismo, irmão. O simbolismo, ele é eterno.
Por isso, quando fala do simbolismo do fogo eterno de Deus, é o juízo de Deus. O juízo de Deus está sempre contra Jerusalém. E a sua fumaça continua subindo até os dias de hoje. Então, abençoados, estamos chegando aí ao fim dessa mensagem, né? Uma mensagem até simples, mas muito, muito grandiosa, muito maravilhosa, que nos indicou o quê? Que naqueles dias foi feito o juízo a Jerusalém terrena. Para que nós, nos dias de hoje, desfrutássemos deste conhecimento. Porque aqui saiu de cena um pacto em que oprimia o homem e não o salvava, muito pelo contrário, o condenava, que era a lei de Moisés. E hoje, irmãos, infelizmente, por causa de textos adulterados, por causa de textos que eles adulteraram na Bíblia, os estudantes do cristianismo tradicional passou por cima dessas informações, levando essa igreja hoje aí que se apresenta como cristã, levando ela, na verdade, a estar muito distante do entendimento bíblico. O único entendimento, irmãos, que é capaz de colocar tudo no rumo certo é o rumo bíblico, são os escritos bíblicos. E quando eles são adulterados, é levar o rumo desse cristianismo tradicional para longe da Bíblia. Porque através da interpretação que nós estamos fazendo aqui, do preterismo completo, somente através desses estudos é que nós podemos ressignificar a história da Bíblia, que foi por 2000 anos maculada, foi por 2000 anos suprimida, foi por 2000 anos vilipendiada, roubando da humanidade o maior presente dado por Deus, que é o quê? Que é se ver no reino, que é se ver em perfeita vitória, que é se ver mais que vencedor. Hoje o cristianismo tradicional aplica nas pessoas a destruição, aplica o medo, aplica, irmãos, o aprisionamento mental. E nós não viemos a este mundo para sermos salvos ou sermos condenados. Isso é o que nos foi ensinado lá, é por causa dessa ressignificação dentro das Escrituras é que a gente hoje dá um significado novo em nossas vidas. Lá nos foi ensinado que nós somos pecadores, lá foi nos ensinado erradamente que precisamos jejuar, que precisamos pagar um preço, que precisamos batizar, que precisamos cear, que precisamos ser arrancados 10% por mês obrigatoriamente do dízimo. E se nós não fizéssemos isto, qual era a ameaça deles? De ir ao inferno. E hoje estamos ressignificando, dizendo que tudo isso é uma mentira. Nos mostraram Jesus crucificado, mas nos fizeram engolir o diabo quando estávamos lá. Nos fizeram engolir os demônios. E todo o mal. Você vai conversar com essas pessoas, a mente delas são mais. Só tem visão errada da vida, irmão. Nos ameaçaram também com a vinda de Jesus, lembra? Jesus está voltando, Maranata, olha que ele vem aí, você vai ficar. Acontecia uma desgraça, Jesus está voltando. Acontecia outro fenômeno natural que é ligado à desgraça, Jesus está vindo. Mas hoje Deus está levantando um povo com compromisso com essa palavra. E essa palavra, os escritos dela, é o próprio Deus. Hoje, esses escritos estão ressignificando as nossas vidas. Esses escritos estão nos fazendo ter forças para tomar atitudes em nossa vida contrárias à destruição, irmão. Por isso que hoje nós pensamos em viver, por isso que hoje nós pensamos em ser útil onde nós habitamos. Por isso que nós somos hoje, eu consigo me ver como um ser humano melhor. E assim, abençoados, estamos encerrando aí mais um episódio na nossa saga, nesse livro, né, que é o Apocalipse, daqueles dias. E vamos prosseguindo, irmãos, e vamos desfrutar no próximo capítulo, na próxima mensagem, das bodas do Cordeiro. Se você quer saber um pouquinho mais sobre as bodas do Cordeiro, vem estar conosco aí na quarta-feira, em que vamos estar trazendo esse assunto aqui para vocês, tá legal? Bom, se você quer conhecer este e todos os assuntos
do que nós estamos trazendo nesses dias, adquira hoje mesmo as nossas apostilas, tá? Que ela está repleta de material aí sobre a vinda de Jesus consumada, sobre posicionamentos em graça. Tem uma apostila que fala só sobre a questão diabo. Muito importante, irmão, é muito importante. E isso liberta também, tá? Você vai entender que diabo como um ser espiritual nunca existiu. Eu mostro na Bíblia. Tá legal? Então não perca tempo e comece hoje mesmo a ressignificar tudo o que você aprendeu de errado na sua vida, como eu, lá no sistema religioso. E sim, ressignificar para a maneira certa, com o entendimento adequado. É para isso que serve as nossas apostilas. Bom, meus amados irmãos, agora sim as completei aí, né? Então está completo, está entregue a mensagem a vocês. Caso vocês não tenham entendido, reveja de novo, né? Tem muitos pontos aí, muitos tópicos interessantes para que vocês guardem aí e anotem. Tá bom? Obrigado a todos, graça e paz e até a nossa próxima mensagem. Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo. Você pediu nossos estudos em apostilas? Já chegaram e estão disponíveis. Elas estão divididas em 10 temas com referências, esboços e comentários. Ideal para quem quer ensinar em família, em reuniões ou mesmo para quem deseja abrir um canal no YouTube. Faça contato agora mesmo pelo nosso WhatsApp 21 979 87 46 68 21 979 87 4668. Nossas apostilas foram feitas para você ensinar com qualidade e harmonia com a palavra.